Então, boa tarde a todos e a todas, mais uma vez. Mais uma aula de Química Inorgânica, aula 4, ou aula 1, unidade 4, né? É uma aula única, a unidade 4 é dada num espaço de 2 horas contínuo, não tem mais do que uma aula. É um capítulo curto, mas não menos importante. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, até vamos abordar alguma coisa do que nós falamos ontem, né? E vemos falando já nessas aulas da unidade 3. Então, a unidade 4 é estabilidade e labilidade de compostos de coordenação. O que significa o termo labilidade? Labilidade é a própria reatividade, né? Então, nós vamos estávamos estudando na unidade 3 um capítulo que se refere a questões termodinâmicas e temos o capítulo 5 que se refere a questões cinéticas. E existe um capítulo de transição. Então, este capítulo 4 é o capítulo que a gente começa a correlacionar as questões termodinâmicas com as questões cinéticas, né? Então, é o capítulo de transição entre termodinâmica de compostos de coordenação e cinética de compostos de coordenação. Ou seja, vamos relacionar estado inicial e final em termos de energia das reações químicas, né, com o mecanismo que ocorre durante a troca de ligantes, né, ou entrada e saída de ligantes num composto de coordenação. Então, seria isso. Essa unidade 4 ela é um capítulo de transição. Aqui a gente tem um gráfico, tá? Onde a gente sempre coloca isso, quase que todas as explicações nossas, nós colocamos esse gráfico com esse perfil energético, onde nós temos os reagentes e um perfil energético menor, nós temos os produtos. Então, a diferença de energia entre reagentes e produtos é a energia livre da reação, né? Que é o que nós costumamos chamar de ΔG. Deixa eu ver aqui se eu já tenho a caneta aqui à disposição. Exato. Então, essa energia da reação é o ΔG da reação, né? Então, diferença de energia entre reagentes e produtos é o ΔG da reação. Tá certo? Então, ele diz, a estabilidade de um complexo depende da diferença de energia entre os reagentes e os produtos, energia livre da reação, que é essa diferença aqui. Um composto estável, ou seja, um produto, terá uma energia consideravelmente menor do que os reagentes. Voltamos a insistir nesse conceito. Por quê? Se a energia dos produtos está acima dos reagentes, a reação inversa toma conta e ela ocorre a reação inversa, o equilíbrio voltando para o lado dos reagentes. Então, uma vez que os produtos têm uma energia menor do que os reagentes, o equilíbrio é deslocado para o lado dos produtos. Aí continua. A labilidade de um reagente depende da diferença entre a energia deste, que é a energia do reagente, e a energia do complexo ativado. O que é o complexo ativado? Então, é um termo que vem lá da cinética. Complexo ativado é quando você tem o composto de coordenação pronto para receber um ligante, onde você não vai mais precisar fornecer energia para que ocorra a reação. Então, esse é o complexo ativado. Essa energia que vai dos reagentes até o complexo ativado é a energia de ativação, né? Então, quando essa energia ela é muito elevada, a gente já sabe que a reação vai ser o quê? Vai ser lenta, porque eu vou ter que fornecer muita energia para tirar pelo menos um ligante da esfera de coordenação do centro metálico, para que deixe ele pronto, esse complexo ativado então formado, para poder receber um novo ligante. Então, a gente já sabe que quando este intervalo de energia entre a energia dos reagentes e do complexo ativado é grande,
ou seja, eu tenho que fornecer muita energia para tirar pelo menos um ligante, a reação vai ser lenta, porque eu vou demorar para fornecer essa energia. Agora, se a diferença de energia entre os reagentes e o complexo ativado é pequena, a reação é mais rápida, porque eu consigo, então, retirar um ligante ou fazer com que um grupo abandonador saia da esfera de coordenação do metal para que ocorra a reação de troca de ligante. Então, tudo isso vai ser abordado durante o capítulo, né? Agora, nós temos como predizer se os compostos vão ser reativos ou lábeis, né? Que a gente está falando de labilidade, então os compostos vão ser lábeis. Eu posso falar que eles vão ser reativos ou eles vão ser inertes. O que eles vão falar que eles são inertes? São pouco ou nada reativos, tá certo? Até aqui, alguém tem alguma dúvida naquilo que está sendo colocado? É apenas uma introdução, né? Nós vamos tratar a coisa de uma forma mais técnica e depois vamos aprofundar a discussão, empregando de preferência também a teoria do campo cristalino. Aqui apenas uma memória, né? Que na teoria do campo cristalino nós temos os orbitais do grupamento T2G e os orbitais do grupamento EG. Deixa eu só, acho que aceitar alguém que está tentando entrar aqui. Thalita. Boa tarde, Thalita. Então, vejam, relembrando, né? Na teoria do campo cristalino, nós temos o grupamento T2G, composto por esses três orbitais, e o grupamento EG, composto por esses dois orbitais aqui. Então, o que acontece? Todo mundo sabe que no grupamento EG, quando nós temos a degenerescência dos orbitais D, esses orbitais aqui de baixo são de mais alta energia. Por quê? À medida que o par de elétrons do ligante se aproxima do íon metálico, vamos ter o quê? Uma repulsão elétron-elétron, devido, né, à presença de elétrons nessa região aqui, nessas regiões. Então, nós vamos ter uma repulsão maior em relação a esses dois orbitais do que em relação a esses três orbitais, porque pontualmente as cargas negativas dos ligantes se aproximam sobre os eixos, e esses orbitais, os lóbulos estão entre os eixos, então a repulsão é menor para esses orbitais e maior para esses orbitais. Então é uma coisa que eu estou relembrando para utilizar agora essa memória com vocês. Então ele começa a classificar, né? O que são compostos lábeis, né? São os compostos reativos. Quando os compostos vão ser reativos? Quando os orbitais do grupamento EG, o dx quadrado menos y quadrado ou dz quadrado, estiverem ocupados, né? Todos os complexos nos quais o átomo central metálico contém elétrons D em orbitais EG são reativos. Por quê? Uma vez que você tem esses orbitais ocupados aqui, você tem uma repulsão elétrons do ligante, elétrons do metal maior. Então a gente pode escrever aqui, né? Deixa eu ver aqui. Maior repulsão, né? Então, uma vez que isso aqui está ocupado, você tem essa repulsão, elétrons do ligante elétrons do metal. Então, isso faz com que você tenha uma força de atração entre o ligante e o centro metálico, mas, ao mesmo tempo, tem uma força de repulsão entre os elétrons do ligante e os elétrons do metal. Isso faz com que ocorra o quê? Um distanciamento do ligante em relação ao metal. E, consequentemente, as ligações ou interações, como queiram, né? Serão mais fracas.
Ah, mas como é que eu comprovo isso matematicamente? Basta calcular a energia de estabilização do campo cristalino para cada configuração dessa, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, T2G6 e G4 de cara, né, para o galho. O galho, se não me engano, é D10, da família do zinco. Aqui já vai dar zero, né? Cobalto 2, D7. Então, ele está assinalando, inclusive, as configurações. Então, cobalto 2, D7, né? 5 vezes 0,4 dá 2, menos 2 vezes 0,6, 1,2. 2 menos 1,08, né? Menos 0,8. E assim por diante. Então, se você vai calculando cada valor da energia de estabilização do campo cristalino para cada configuração dessa, você não vai conseguir chegar num valor maior do que menos 1,2. Até eu costumo meio que assim, informalmente falar que menos 1,2 é um valor de fronteira. Ele aparece como valor máximo para configurações onde os níveis EG estão ocupados. E ele aparece como valor mínimo para compostos não reativos. Então, sempre eu uso esse valor de menos 1,2 como de fronteira. Eu vou dar uma ativada aqui, só na lousa. Pronto. Para a gente fazer esse Professor, cálculo. Pode falar. uma pergunta teórica a respeito Uhum. dos compostos lábeis e reativos, só para ver se eu entendi. Uhum. Eles são os compostos são mais reativos porque eles possuem a maior repulsão, dado a ligação metal-ligante que acontece entre os eixos, certo? Eu não esqueci, eles possuem a maior o quê? Uma maior reatividade, dado a maior repulsão da ligação metal-ligante, não? Exato, maior repulsão. É o que eu tinha O que marcado faz aqui. deles menos estáveis. Não vamos usar a palavra estável para indicar reatividade. Estável você fez a reação e o composto se formou. Tudo bem. Isso não quer dizer que se o composto se formou, que ele não possa trocar de ligante na presença de um ligante específico, tá? Então a gente vai abordar essa questão de terminologia também para parar de falar ele é estável, não reage. Não, ele é estável porque ele se forma e ele permanece coordenado, os ligantes aos metais permanecem coordenados até que nenhuma força possa interferir nessa questão, tá? Então reatividade é uma coisa, estabilidade é outra, tá? Então, aqui a gente está falando que eles vão ter uma maior reatividade, justamente porque as ligações vão ser mais fracas devido a essa maior repulsão, tá? Entendi. Tá? Ó, se eu calcular aqui, vou fazer só o primeiro cálculo e depois a gente faz um exercício um pouco mais mental. Mas você vê aqui, vai dar quanto? 6 que multiplica menos 0,4 mais 4 que multiplica 0,6, certo? Resultado. Estou usando muito espaço, o professor está com a letra muito longa, né? É. Hum, falando nisso, por que eu estou usando essa caneta, né? Aqui vai dar zero. Só que eu me enrolei. Vou ter que Professor, descartar. Pois não. a Thaís está pedindo para entrar na sala. Ela falou que o senhor não aceita ela faz um tempão. Eu não vi ela aqui. Só um momento. Deixa eu olhar ela aqui. Não escutei apitar. Oi, Thaís, boa tarde. Boa tarde, Thaís. Deve estar sem microfone. Tudo bem.
Então, vamos dar prosseguimento. Então, vejam, a gente calculando esses valores aqui, a gente vai chegar em quê? Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 5 vezes 4, 20. Então, dá 2 menos 1,2, dá menos 0,8. Não estou considerando as energias de emparelhamento, tá? Só os valores absolutos aqui. Aqui vai dar 2,4 menos 1,2 vai dar menos 1,2. Aqui vai dar 2,4 menos... Não, fiz conta errada. Que dá... Espera aí. Vai dar 6 vezes 0,4, 2,4, mais 3 vezes 0,4, 1,2. É isso, tá certo. 1,2, negativo. E dá 2,4 menos 0,8. 0,8 não, 0,6. Então aqui é 18. Ah, professor. Tenho tudo isso calculado já e eu estou patinando aqui. Vamos lá, classe, ajuda aí. Que vai dar 0. Depois, 5 vezes 0,4, 2. Duas vezes 0,6. 0,8. Aqui vai dar 2,4. 3 vezes 0,6 mais 1,8. Dá 0,6. Que vai dar 2,4 mais 1,2. Vai dar menos 1,2. E aqui vai dar menos 1,2 mais 1,2. 2 vezes 0,6, 1,2. Dá 0. Então, vejam. Olha só. Você tem 0, 0 e o maior valor, 1,2. Tá? 1,2. O que quer dizer isso daqui? Esses valores são relativos a ligações metal-ligante fracas. Por quê? Porque esse termo ocupado indica que você tem repulsão. Quando a gente coloca a formulinha da energia de estabilização do campo cristalino e coloca N, que multiplica menos 0,4, mais N, que multiplica 0,6, quando você tem esse termo aqui ocupado, esse termo é o que aproxima o ligante do metal, e esse termo é o que faz a repulsão. Então, toda vez que você tiver com esse termo aqui ocupado, você vai ter uma maior repulsão, elétrons do ligante, elétrons do metal, fazendo com que você tenha a força que se contrapõe à força de atração. A força de atração está aqui, a força de repulsão está aqui. Então, você acaba enfraquecendo as ligações e a interação metal-ligante é muito mais baixa. Tá? Era isso que eu estava querendo calcular.
A única coisa é que eu não estou acostumado a dar aula com essa caneta aqui, e essa caneta não apaga a hora que eu quero. Então eu tenho que descartar toda hora o slide. Mas é isso. Se a gente continuar no texto, a gente também vai ver que não só orbitais EG ocupados, mas orbitais EG vazios com 1, 2 ou 3 elétrons, perdão, 0, 1 ou 2 elétrons, também teremos energia de interação metal-ligante muito baixa, né? Esse aqui, por exemplo, se você fizer T2G1, vai dar quanto? Que é o valor para o titânio. Vai dar 1 elétron que multiplica menos 0,4. Vai dar o quê? Menos 0,4. Aqui vai dar menos 0,8. E aqui vai dar 0. Então, esses valores, menos 0,4, menos 0,8, até menos 1,2, dependendo da configuração eletrônica, são valores de baixa interação entre metal e ligante. Então, essas ligações vão ser fracas. Até aqui, dúvida? Professor, Pode perguntar. eu não consegui entender de qual repulsão que você está falando. Cara, vou voltar lá no modelo. Esse é o modelo que nós aplicamos na teoria do campo cristalino. Deixa eu só me achar aqui. Aí, achei. Esse é o modelo da teoria do campo cristalino, concorda? Então, aqui nós vamos ter o quê? O centro metálico, rodeado por 6 cargas pontuais negativas que representam os ligantes. Correto? Sim. Quando você tem esses orbitais aqui, esses orbitais são do grupamento T2G. Por que a repulsão é menor quando confrontamos elétrons do ligante com elétrons do metal no grupamento T2G? Porque os elétrons têm as suas regiões de ocupação de espaço entre os eixos. Então, vetorialmente falando, quando você aproxima essa carga negativa dos elétrons do metal, essa carga negativa está sobre o eixo e esses elétrons não estão percorrendo o espaço que está sobre os eixos. Então, a repulsão é menor aqui. Quando que, ao contrário, esses dois orbitais aqui compõem o grupamento EG, duplamente degenerado. Quando você aplica o modelo e pega os elétrons do ligante e aproxima eles do centro metálico, os elétrons nesses orbitais estão sobre os eixos. Então, vetorialmente falando, você tem o confronto dessa carga negativa dos ligantes com a carga negativa dos centros metálicos. Então, a repulsão é maior. Então, quando eu digo para você que no grupamento EG, todos os centros metálicos, todos os compostos de coordenação que possuírem centro metálico com o grupamento EG ocupado por elétrons do íon metálico, vão ter uma maior repulsão, porque eu estou aproximando o ligante sobre os eixos. Estou aplicando o modelo eletrostático da teoria do campo cristalino. Deu para lembrar agora? Veja aqui. Não, eu entendi. Eu estava pensando em outra repulsão. Não, é repulsão elétrons do metal, elétrons do ligante. Tá? Porque se você tem uma força que atrai o elétron do ligante para o centro metálico, para o núcleo, que é a carga positiva, e ao mesmo tempo você tem uma repulsão entre os elétrons do metal e os elétrons do ligante, nesses orbitais ela vai ser maior. Isso aqui vai empurrar isso aqui no sentido contrário. Vai se contrapor à energia de atração entre os elétrons do ligante e o centro metálico, que é positivo. Tá? Aqui está meio apagadinho, mas é um elétron, né? Isso aqui é o par de elétrons do ligante. Então, quando você tem essa atração, nesses orbitais você tem a força de repulsão no sentido contrário, no vetor
de mesmo módulo, talvez até, mas de mesma intensidade e sentido contrário. Então, quando eu tenho esses orbitais aqui ocupados, eu tenho uma ligação metal-ligante ou uma interação metal-ligante mais fraca. O que faz com que fique fácil, já que essa interação metal-ligante é fraca e o ligante está pouco atraído pelo centro metálico devido a essa força de repulsão no sentido contrário, é muito fácil dele se tornar o quê? O grupo abandonador. Eu uso o mesmo termo da orgânica para vocês se lembrarem. O grupo abandonador é aquele que vai sair fora da molécula. Certo? Sim, Então, se professor. eu tenho lá um ligante, tá? Vou pegar aqui, que está um centro metálico que está com 6 ligantes, e eu tenho um ligante que a interação é fraca, essa ligação fica fácil, então, de ela ser rompida e esse ligante sair da esfera de coordenação do metal. Uma vez que eu tenho um metal, que eu tenho 5 ligantes e um orbital vazio, eu tenho o quê? O complexo ativado. O que é o complexo ativado? É o composto de coordenação pronto para receber um novo ligante. Esse orbital está vazio. Porque essa ligação era fraca, ela se rompeu e formou o complexo ativado. Aí o complexo ativado, eu posso introduzir um novo ligante e aí eu obtenho o quê? Um novo composto de coordenação. Isso é uma reação de troca de ligante. Deu para entender agora? Sim, professor. Então, essa repulsão que eu falo é a repulsão. Elétrons do ligante, elétrons do metal. Ela é maior aqui e menor nesses 3 orbitais aqui, que é o grupamento T2G. Ficou claro agora? Sim, professor. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida? Queria que eu abordasse de uma outra forma, que ficasse mais claro. Não sei se eu consigo fazer mais claro que isso, mas eu estou aqui para isso, né? Mas, assim, é bem aplicação do modelo mesmo, tá? Se a gente não conseguir aplicar o modelo, enxergar a aplicação do modelo da teoria do campo cristalino aqui, a gente fica o que ele quer dizer com isso? Então, toda vez que isso aqui está ocupado, aonde você tem elétrons? Você tem lá 1, 2, 3, 4, 5, né? Você tem a degenerescência. Você tem o EG e o T2G. Esse T2G é onde tem a repulsão. Se esses caras estiverem sempre ocupados, quer dizer que o ligante ele está sendo empurrado para trás, para longe do centro metálico. Então a ligação é mais fraca. Consegui atingir a meta agora? Quem que foi me perguntou? Foi o Anthony? Sim, professor, foi eu. Então, deixa eu aqui pôr aqui para pelo menos ver vocês aqui. Então, todas as vezes que esse orbital EG estiver ocupado, quer dizer que essa força de repulsão entre os elétrons está empurrando o ligante para trás, está distanciando. Como no modelo eletrostático nós dependemos da atração das cargas opostas e da diminuição da distância entre elas, e se a distância está aumentando, o que está acontecendo com a força? Está diminuindo, que é a própria energia da ligação. Então, se eu tenho esse sentido contrário, a ligação vai ficando fraca. Então, ela é mais fácil de ser rompida e para formar um grupo abandonador ali. Dúvida? Professor, Pois não. A força do ligante vai interferir, tipo, ligante campo forte, campo fraco? Com certeza. Com certeza. Né? Por quê? No ligante de campo forte, você vai ter as interações até considerar até covalentes, né? Porque você já não tem mais
a questão das cargas satisfazendo o modelo. Você vai ter que incluir ali uma interação que você tem entre os orbitais vazios do ligante e preenchidos do metal, que é a retrodoação. Então, ali, você não vai mais descrever essa interação por um modelo eletrostático, você vai descrever essa interação por um modelo covalente, que é o modelo da teoria do campo ligante, que seria a teoria do orbital molecular. Então, tanto na teoria do campo cristalino como do campo ligante, você percebe que os orbitais EG estão ocupados, né? Só que a gente não precisa ir tão longe, não precisamos ir tão longe para ter a necessidade de usar o modelo covalente. Só da gente perceber que os orbitais EG estão ocupados, se a gente fizer pela teoria do campo cristalino os orbitais EG ocupados, se a gente for reproduzir a mesma ligação pela teoria do campo ligante, né, que seria pelo orbital molecular, os orbitais EG continuarão ocupados. E a repulsão também será maior. Certo. Ficou claro? Né? O que eu estou querendo dizer é assim, né? Quando você faz a distribuição dos elétrons nos orbitais D, tanto num modelo como no outro, o quarto elétron, se o quarto elétron sobe na teoria do campo ligante, no campo cristalino, perdão, no campo ligante ele também sobe. Se eu fico com T2G6 preenchido só embaixo, no campo ligante ele também acaba reproduzindo. Então, quer dizer, a teoria do campo ligante ela é complementar à teoria do campo cristalino. Né? Ela não vem desautorizar, desmentir nada que é colocado na teoria do campo cristalino. Ela complementa com a visão de um modelo covalente de interação entre os ligantes e o metal. Deu para entender? Sim, professor. Certeza? Sim. Tá. Então... Professor, Oi, pode falar. Eu fiquei com uma dúvida na parte da aplicação na fórmula. Eu entendi que o senhor disse que a questão de uma força, de um lado da fórmula representar a força atrativa e outro lado é repulsível, né? Que é uma que multiplica o 0,6 e a outra 0,4. Mas, por exemplo, quando ambas são iguais, o que isso representa? Porque vai zerar, né? Aí eu não entendi muito bem. Que é a mesma força com que você atrai é a mesma força com que você repele. Ou seja, se o resultado geral do balanço de energia é zero, quer dizer que é uma ligação fraca. Né? Quando que você vai ter zero? Quando você tiver D0, D5 ou D10. Né? Se você tiver D5, um elétron em cada orbital D, você tem a distribuição praticamente por igual. Então, a mesma energia que você atrai é a mesma energia que você repele, ou seja, o balanço de energia líquida é zero, ou seja, é uma ligação fraca. Né? Se você tiver, por exemplo, T2G3, EG2, é zero. Agora, se você tiver T2G5, EG0, aí já não. Aí você tem o T2G completo com 5 elétrons, vai dar 2, menos 2,0. Né? Agora, se você tiver 3 e 2, ou tiver os 10 elétrons nos orbitais EG e T2G, é zero. Né? Entendi. Tá? Se você tiver, por exemplo, tiver T2G5, perdão, se você tiver os orbitais D5, que é o caso do ferro, e for spin baixo, que é muito difícil de um D5 dar spin baixo, mas tem um exemplo aqui na apostila, deixa eu pegar aqui para não falar, para não atropelar, né? Ó, você tem o ferro 3 com a água, T2G3 é G2, porque a água de campo baixo, ela é intermediária, mas nesse caso ela funcionaria como um campo baixo. E aí ele fica T2G3 é G2. Quanto que dá aqui? Dá zero. Aqui, ó. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um íon ferro numa solução aquosa, eu troco essa água que está como ligante por qualquer outro ligante, porque a água vai sair muito fácil, né? Então, uma coisa é ser estável. O complexo de ferro hexaaco ferro 3+, é estável? Ele se forma. Se eu pegar ferro 3, anidro,
e colocar na água, eu solubilizo e eu vou solvatar ou eu vou coordenar essas águas de coordenação em volta do íon ferro 3. Ele é estável, pronto. Se eu não colocar nada lá dentro da solução, essa solução de ferro 3 vai ficar ad eternum lá. Isso é ser estável. Agora, a partir do momento que eu coloco lá uma piridina, na hora, a piridina vai tomar o lugar da água. Quer dizer, ele pode ser estável, mas na presença de um outro ligante mais forte do que a água, ele é reativo. Por quê? A ligação que segura o ferro coordenado na água é muito fraca. Né? É uma ligação muito fraca. Então, é esse indicativo, esse tipo de interpretação do nano, do quântico, lá da escala do elétron e do átomo que eu tenho que ter e extrapolar para a minha situação de bancada. O que eu vejo? Qual é a consequência macro dessa visão que eu tenho da eletrônica da situação? Né? Então, é isso que nós estamos tentando colocar para vocês saírem lá da parte da ligação química, lá do elétron, da interação e repulsão dos elétrons, e falei qual é a consequência disso na bancada. Ora bolas, se eu tenho um sal de ferro 3, anidro, coloco em água, provavelmente vou formar esse complexo que eu estou vendo aqui, né? Hexa-aco ferro 3. Tudo bem, se eu não colocar nada lá a mais, vai ficar esse ferro 3 lá coordenado na água ad eternum. Estou usando a expressão em latim que é para forçar a barra. Ad eternum, ou seja, para sempre. Coloco uma amônia lá. A amônia já é o próximo ligante na série espectroquímica mais forte do que a água. Não precisa ser uma coisa muito forte. Coloca amônia. Colocou amônia, a água sai e entra amônia. Por quê? Porque a ligação é fraca. Por quê? Porque isso aqui dá zero. Né? Então, existe uma repulsão que faz com que a água não permaneça na esfera de coordenação do ferro, caso ocorra a entrada de a presença de um novo ligante na solução. Então, uma coisa é olhar a questão eletrônica e outra coisa é olhar a consequência macro. Deu para entender agora? Sim, professor, entendi. Essa é a questão, né? Não podemos ficar bitolado. Mas qual que é o meu resultado prático disso? A questão é que você vai ter íons metálicos com uma baita reatividade, né? Porque as ligações ali não serão aquelas fortes o suficiente para que você não tenha reação química, tá? E às vezes a gente pensa, falando um pouco sempre da parte farmacológica, a gente às vezes acha que é interessante você ter um metal com, sei lá, 4 ou 6 ligantes que não reagem de jeito nenhum. É ao contrário. O interessante é você ter pelo menos um grupo que reaja. Porque esse grupo que reage pode sair e pode coordenar uma água ou uma hidroxila e melhorar a solvatação da molécula no meio. Então é interessante você ter conhecimento. Eu ponho esse ligante, eles são mais fortes, não vão se soltar tão fácil do centro metálico, mas eu vou colocar um ligante que tem uma facilidade de sair para provocar uma hidrólise. E aí, no lugar desse ligante que sai fácil, entra uma água, né? Ou às vezes entra um aminoácido, ou entra alguma outra coisa, que me coloca numa condição melhor de atingir o alvo terapêutico. Então, isso faz parte do projeto, né? Se você colocar lá uma molécula que tem 6 ligantes, que não reagem com nada, que não são reativos de nada, ela não vai servir para nada, porque não vai ter interação, não vou ter espaços vazios, orbitais vazios, para que ocorra a interação do centro metálico com o alvo molecular desejado. Vocês concordam comigo? Principalmente isso a gente vê quando a gente vê a hidrólise da cisplatina, né? Você tem 2 amônias e 2 cloros. Colocou em água, sai esse cloro, que é fracamente ligado, vai formar o quê? Vou pôr aqui para baixo, tá? Para ficar melhor. PT, amônia, OH e OH2. Ou hidroxila ou OH2+. Ou seja, isso aqui já tem condição de ser o quê? Acabou a tela.
de ser solvatado pela própria água do meio, né? Lembrando que a água é o meio biológico no qual nós trabalhamos essas questões farmacológicas. Então, às vezes você fala, não, eu vou fazer um negócio que não reage com nada. Então não vai reagir, vai entrar, sair, vai ser processado no fígado, ou vai ser passar pelo rim e vai ser excretado na urina e nas fezes, não vai reagir com nada. Não é interessante. A gente quer que pelo menos você tenha um grupo que tenha essa capacidade de ser abandonador. Então você vai construir os ligantes de acordo com a característica que te interessa. Eu quero que o metal tenha 2 sítios vagos para se coordenar no DNA, então eu vou pôr 2 cloros. Eu quero que o metal tenha só um sítio vago para se coordenar no DNA e eu não quero que nada reaja, então você põe um quelato aqui, em vez de pôr 2 amônias, você põe um quelato. E você protege esses 2 sítios de coordenação, forçando o centro metálico a ter essa coordenação. Me fugiu o termo agora, que ele coordena intrafitas ou interfitas, né? No caso, você pode se prender em 2 bases nitrogenadas diferentes e provocar uma interferência. Então, tudo isso a gente visualiza quando a gente estuda o modelo de ação da cisplatina, né? A cisplatina é o considerado santo graal dos compostos de coordenação com ação farmacológica, porque o estudo da cinética da platina nos deu todos esses conceitos que a gente está trabalhando aqui agora. Né? Se não fosse o Barnett Rosenberg descobrir e perceber a ação da cisplatina, a gente não saberia nada a respeito nem de estabilidade, nem de cinética para poder construir novas drogas. Né? Se não fosse ele, outro descobriria alguma outra coisa, mas assim, foi muito oportuno tudo o que aconteceu. Né? Dúvida? Deu para entender, pessoal? Por que é importante a gente entender por que é bom ter um grupo abandonador, ou às vezes até 2? Sim, professor. Né? Beleza. Aqui, só recapitulando, né? Se a gente tem esse cálculo da energia de... Vou só fazer uma coisa, perdão, gente. Aí. Aí. Então, se a gente tem isso daqui, né? A gente tinha colocado T2G1 e G0. Então, D1 vai ser menos 0,4. E aqui, menos 0,8. Então, essas interações são muito fracas para você manter um ligante coordenado no centro metálico. Né? Mesmo você tendo uma fenantrolina com 3 quelatos, né? A gente está dando um exemplo aqui de um ligante que é um quelato, ele vai formar um anel de 5 membros, mas em termos eletrônicos, vai ser um ligante que pode ser facilmente trocado por qualquer outro ligante. Por quê? Porque a energia de atração entre ele, no caso a fenantrolina, né, 1,10-fenantrolina, e o vanádio, é muito fraca. Então eu consigo, às vezes, vou colocar um quelato na solução, não vai reagir nunca, nem sempre. Aqui está a prova de que você pode colocar um quelato num fármaco e esse quelato ser trocado por alguma outra coisa que tenha poder de coordenação maior do que o vanádio, ou do que o fenantrolina. Tá? Aqui o EDTA. Ó. O EDTA a gente não estava falando que, usando de novo o termo santo graal, é o santo graal dos quelatos, o EDTA. Aqui, ó, cálcio EDTA, você complexa cálcio com EDTA fácil. O complexo, o cálcio não tem elétrons D, né? Mas a energia de atração entre eles vai ser o quê? Zero. Se eu pegar outro metal e colocar na presença do cálcio, ele larga o cálcio e pega esse metal com elétrons D, que vai ter mais elétrons D, que vai ter maior interação e vai fazer uma ligação mais forte. Então eu posso usar um EDTA de sódio, um EDTA de cálcio não indico, mas de sódio, por exemplo, como um sal reagente para complexar outros ligantes. Por isso que o EDTA é um sal dissódico. Ele cai nesse caso aqui do D0, né? Totalmente solúvel, aquoso. Coordenou no metal, vai formar uma solução colorida.
Deu para entender? Sim, professor. Tá. Muito bem. Deixa eu só apagar isso aqui. Bom, e quando eles vão ser inertes? Então a gente viu dois casos, né? Com os orbitais EG ocupados e com os orbitais EG vazios e com elétrons D1, D2 e D0, nós vamos ter complexos lábeis. Por quê? Energia de interação metal-ligante muito fraca, né? A ligação é fraca, então esses compostos dito lábeis, ou seja, reativos, vão ter pelo menos uma ligação metal-ligante fraca, capaz de ser rompida facilmente e esse ligante fracamente ligado se tornar um grupo abandonador. Quando teremos, então, complexos inertes ou pouco reativos? Olha só, complexos D3 octaédricos e sistemas de spin baixo D4, D5 e D6. Então, se eu pegar e fizer a conta, considerando essas configurações para spin baixo, eu vou ter valores expressivos já de energia de estabilização. Por exemplo, D3 vai dar 3 vezes menos 0,4. Vai dar quanto? Aquele valor que eu falei, né? Menos 1,2 delta O. Ou seja, é o quê? É o menor valor. Se eu pegar D4, spin baixo, vai dar o quê? 4 que multiplica menos 0,4. Vai dar menos 1,6. Olha como os valores são diferentes. D5. Vai dar 5 vezes 4, 20. Então dá menos 2,0. D6. Tudo spin baixo. Né? 6. Quer dizer, T2G6 é G0. 6 vezes menos 0,4 menos 2,4. Então, aqui você, matematicamente, você consegue diferenciar valores altos de interação metal-ligante e valores baixos de interação metal-ligante, né? Dos outros dois casos que a gente explanou. Tá certo? Então, complexos inertes. Vou pôr aqui pouco ou não reativos. Por quê? A gente vai colocar a questão da reatividade, se é muito ou pouco reativo, quando a gente colocar um padrão de tempo, né? Então, a explicação vai se tornar assim, bom, se reage, se demora até mais do que 1 minuto para trocar de ligante, ele é pouco reativo. Se ele troca de ligante imediatamente antes de completar 1 minuto, ele é reativo. Então, no final do capítulo, nós vamos colocar para vocês exatamente, nós vamos deixar isso aberto, mas já adianto que o parâmetro para saber se é muito ou pouco reativo, em termos de troca de ligante, é essa reatividade dentro de 1 minuto. 1 minuto após você adicionar o ligante de entrada. Né? Então, não significa que eu falo, tal complexo é inerte, não reage nunca. Não, não é que ele não reage nunca. Ele vai reagir lentamente. Né? Tem uns 2 trechos na apostila falando de complexos D3 de cobalto, de complexos D6 spin baixo de cobalto 3, que demoram 25 anos para reagir o primeiro ligante. Mas reage. Aí você vai falar que ele não reage nunca? Reage se comportando como um complexo inerte, ou seja, vai perder de vista para trocar o primeiro ligante. É óbvio que vai depender de quais ligantes estão coordenados nesse cobalto, né? Não é uma generalização para todos os complexos de cobalto. Então, cada caso é um caso, cada ligante um caso diferente. Tá? Deu para entender, pessoal?
Sim, professor. Os demais, eu só escuto uma voz falando comigo, que é o... Acho que é o Anthony que está falando comigo. Também estou por aqui, professor. Sim, Marcelo. professor. Eu e o Marcelo. Marcelo, quem mais está aí que tá acordado? Marcelo, Andréia, Anthony, Natália, Thalita, Thaís. Vamos olhar o chat aqui. Oi, Thaís. Buenas tardes. Como é que tá até agora? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão com dúvida? Por enquanto, isso que a gente está fornecendo, né, é uma coisa até encaro de uma certa forma um pouco técnica, porque você usa a técnica de saber o preenchimento ou não dos orbitais EG para saber se eles são lábeis ou inertes. Mas não é porque é uma técnica que deverá ser encarado como uma decoreba. Por isso que eu estou batendo no ponto, batendo na tecla de aplicar o modelo da teoria do campo cristalino. Né? Então, a partir do momento que você tem orbitais EG vazios e configurações D3, D4, D5 e D6 spin baixo, D3 octaédrico, você tem o quê? Só aquele primeiro termo, menos 0,4, fazendo a multiplicação. Então, seria aonde nós temos ali concentrada no termo do T2G a menor repulsão. Então, menor repulsão, quanto menor a repulsão, consequentemente, maior é a força de atração entre o metal e o ligante. Então, nesses casos, a atração entre o metal e o ligante é maior. Fica evidenciado pelo cálculo matemático que nós fizemos ali rapidamente, né? Menos 1,2, menos 2, menos 2,4, menos 1,6, correto? Então, eu tenho dúvida, não entendi. Você tá com dúvida, não entendeu? Calcula a energia de estabilização para a configuração. E aí você vai ver se são valores elevados ou se são valores baixos. Até que chega um determinado momento que você vai bater o olho e vai falar, não, configuração tal, T2G tanto, EG tanto. É lábio. Então já vai bater ali e já vai resolvendo. Acho que é o WhatsApp. Não, se for o WhatsApp, vai ficar para depois. Será que tem alguém falando no privado? Eu não creio. Não. Tá. A Thaís me chamou no WhatsApp, só que eu não tenho como olhar no WhatsApp no celular. Alguém pede para me aceitar. Oh, meu Deus, essa menina abandonada fora da aula, meu Deus. Beleza, então, gente? Professor, Pode falar. desculpa a pergunta, mas é que eu fiquei Não, com tem muito... Pergunta. Eu fiquei com essa dúvida muito pontual. Você estava falando do complexo formado entre o DTA e cálcio, né? Que você falou que o EDTA ele vai se ligar a outro metal quando se você adicionar outro metal, o EDTA vai se preferir ligar a ele, porque o cálcio não tem elétrons. É D, não tem elétrons D. Elétrons D. É. Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer análise de dureza da água, a gente faz com EDTA, para determinar cálcio e magnésio. E na água existem outros compostos, existem outros metais, tem o ferro, tem, enfim, diversos, né? Seria isso, por que o EDTA, ele vai ficar com o cálcio? Seria em função do pH? Ele complexa todos os metais antes de chegar no cálcio? Ou o que O acontece? EDTA, ele se comporta com um complexante à medida que você ajusta o pH do meio reacional para ele trabalhar com uma determinada faixa de cátions. Então, por exemplo, é uma coisa que ficou na minha cabeça gravado. pH 8 complexa metais bivalentes. pH 9 EDTA complexa metais trivalentes. E pH 10 complexa metais tetravalentes. Então, o EDTA, você vai sequestrar o cálcio, vai analisar a dureza da água com cálcio e magnésio,
em função de ajustar o pH do meio e você só ter a reatividade com determinados cátions bivalentes ali na solução. Você pode ter uma mistura, mas se você acertar o pH, só aqueles cátions bivalentes, trivalentes ou tetravalentes é que vão ser complexados. Isso é o que eu me lembro, assim, né? Deu para entender? Não, deu sim. É porque você falou da troca, né? Se Sim, tipo, o é porque aí EDTA agora tivesse na presença de a outros gente metais, inverteu o mas papel, né? A gente inverteu o papel. Estamos centrando no ligante e trocando metal, né? Mas vai trocar o cálcio, vai preterir o cálcio, o DTA vai preterir o cálcio em relação a outro centro metálico se o pH do meio estiver adequado, né? Então tem esse se que eu não tinha citado, então eu estou corrigindo agora, né? entendi. Eu lembro, eu fazia dureza na água quando trabalhei na Solvay, mas eu vou falar para você, o procedimento de fazer a análise da dureza volatilizou completamente nesses últimos 20 anos aí, perdi de vista. Depois eu vou até pegar para dar uma olhada no procedimento e voltar a falar com vocês sobre isso, e falar com vocês. É que esse Não... procedimento ele é feito tamponado em pH 10. E Pois é, aí, porque o magnésio ele só complexa em pH 10 com EDTA. E aí foi essa a minha dúvida, se o pH ele ia ter essa função a função do pH é de selecionar o cátion. exatamente. Exatamente. Então, acho que talvez eu esteja trocando aí as bolas, né? Porque eu falei pH 8 cátions bivalentes. Talvez eu esteja me confundindo nessas faixas de pH associadas com as valências dos cátions. Então, se eu estou me confundindo, eu peço desculpa. Mas o que eu me lembro era isso. Mas eu vou ter que dar uma recapitulada em analítica agora, esses dias, e eu já aproveito e faço isso também. É muita informação. Mais alguém que fazer uma pergunta? A pergunta sua é muito boa e pertinente, viu, Anthony? Obrigado, professor. Podemos prosseguir? Então, agora, a gente vai entrar na parte que a gente vai associar o modelo do campo cristalino com a reatividade, com a labilidade. Tá? Vamos aqui. Então, ele fala assim, olha, só para concluir aqui o slide, né? Mediante essa classificação, é possível predizer se um complexo octaédrico será inerte ou lábil, conhecendo suas propriedades magnéticas, se ele é de spin alto ou baixo, e o número de elétrons D que o átomo central contém. Aí ele já dá a definição, primeiro conclusão da aula. Os complexos cujos grupos ligantes podem ser trocados rapidamente por outros denominam-se complexos lábeis. Então, troca rápida, compostos lábeis ou reativos. Aqueles nos quais a substituição é lenta denominam-se inertes. Então, no capítulo 4, a gente ainda não coloca um parâmetro de tempo absoluto. A gente só fala em rápido ou lento. Quando nós chegarmos no capítulo 5, nós vamos já ter um conhecimento um arcabouço mais bem montado para falar aí, olha, acima de 1 minuto é inerte. Reage acima de 1 minuto é inerte. Troca ligante antes do primeiro minuto é lábio. Porque aí a gente vai construir esse conceito de forma que a gente possa aplicar esse limite de tempo entre o inerte e o lábio. Tá? Por exemplo, que nós estávamos falando, acho que foi Marcelo que falou agora, Marcelo, que ele era estável, não ia reagir. Foi você? Sim, professor, eu mesmo. Então, veja bem, querido, ó, você e os demais aí. Ó, você tem ó, complexo estável, a gente acha que ele está diretamente associado sempre em ser inerte. E que o complexo instável, ele vai ser lábil. Então, aqui, estável e instável é o quê? Termodinâmica. Inerte e lábil é o quê? Cinética. Termodinâmica.
Análise das energias inicial e final de reagentes e produtos. O antes e o depois, a energia antes e depois da reação se processar. Cinética é o durante a reação, é o processamento da reação, né? É onde vamos descrever o mecanismo, quem sai, quem entra, que jeito que sai, que jeito que entra. Então, precisamos separar esses dois conceitos, né? Não assim distanciá-los de uma vez, mas ter parcimônia no uso. Então, não confundir. O complexo é estável, não reage com ninguém. Não, mas peraí, vamos ver um aqui, ó. Você tem o cianeto, tá? Marcado com... Não, esse aqui não está marcado, é o de baixo que está marcado. Você tem o cianeto, com níquel e mercúrio, eles preferem o cianeto à água como ligante. Então, se você pegar o níquel, reagir com o cianeto, vai formar tetraciano niquelato 2-. Então, eles têm essa preferência, tanto o mercúrio como o níquel, pelo cianeto em relação à água. Vamos supor que você pegue um complexo desse aqui e reaja com carbono, com um cianeto marcado com carbono 14. Tá? Marcação isotópica, é um isótopo do carbono, carbono 14. Então, quando sair o cianeto daqui e coordenar o carbono 14, eu vou fazer esse rastreamento e vou perceber que eles estão coordenados. Então, é um complexo que é absurdamente estável, tá? Mas se eu colocar outro cianeto, tanto faz colocar marcado como não marcado, ele vai trocar de lugar. Ó, os 4 cianetos marcados com carbono 14 aqui. Então, isso aqui foi feito através desse tipo de investigação, usando um cianeto marcado com carbono 14 e feito uma espectroscopia, né, de ressonância, infravermelho, etc. E perceberam que os cianetos, todos os cianetos marcados com carbono 14 tomaram o lugar do cianeto que não era marcado. Então, um complexo que é inerte, um complexo que é estável, ele pode reagir com o ligante igual ao que ele tem, ou um outro ligante, né? Se a gente pegar aqui o cianeto, ligante de campo forte, né? Você podia colocar um cianeto, você podia colocar um CO, você podia colocar uma fosfina, você podia colocar uma bipiridina. Todos esses ligantes de campo forte podem deslocar outros ligantes de campo forte coordenados, né? Vai depender muito do solvente, do pH do meio, das condições reacionais. Mas de uma grande maioria, vamos dizer assim, que quase que generalizando, um ligante de campo forte pode tomar o lugar de outro ligante de campo forte, sendo igual ou diferente. Né? Sendo igual ou diferente. Vale para todos? Não, a gente tem que estudar caso a caso. Pedir desculpa para vocês, meus olhos estão ardendo. Um pouquinho de alergia aí, talvez. Bom, deu para entender, então, a questão do estável e do inerte. Um composto ele pode ser estável, mas se eu colocar um outro ligante lá próximo a ele na solução, ele pode reagir. Então, ele pode ser estável, se formar e perdurar ali formado por muito tempo, mas na presença de um outro ligante, ele pode ser lábil. Ele pode reagir. Então, essa questão estável, inerte, instável, lábil, não é uma correlação obrigatória. Tá bom? Dúvida? Não, professor. Tá tudo certo. Tá certo. Agora é a hora da onça beber água, como diziam os antigos. Então ele vai falar o seguinte, veja. Com a teoria do campo cristalino, dá para a gente fazer mais do que uma divisão entre inertes e lábeis, né? Se a gente comparar a energia de separação produzida pelo campo cristalino de um composto de coordenação, ou seja, antes dele perder o ligante, com o do seu complexo ativado, que é depois que ele perdeu o ligante, dá para a gente verificar e inferir como é que vai ser a velocidade de reação. E se a reação pode acontecer sem acréscimo de energia.
Então ele fala assim, né? Recordando que o termo complexo ativado refere-se a uma configuração das moléculas dos reagentes tal que a reação pode continuar sem acréscimo de energia. Então, no momento que você chega lá no topo da reação, que é aqui, você não precisa mais colocar energia para a reação se processar, porque aí depois ela atingiu o máximo de energia e aí a tendência é que a energia dos reagentes decaia, formando os novos produtos. Tá certo? Então, veja. A gente tem o composto reagente, que vai ser esse aqui que nós vamos trabalhar, tá? E o complexo ativado é o quê? É o composto reagente sem o ligante, né? Aqui você teria o quê? Aqui você teria o quê? Um orbital vazio, tá? Não tem nada. Então aqui tá vazio. Então esse é o complexo ativado. Então vamos ver a diferença de energia de acordo com as configurações. Vamos pegar cada configuração, D0, D1, D2, vamos analisar os pares e vamos ver o que acontece com essas configurações. Depois eu vou puxar a memória de vocês para uma outra coisa que nós já assinalamos no capítulo 3. Vejam. E aqui que está o pulo do gato da aula, né? É essa tabela aí. Então vamos ver. Então, considerando o octaedro como o reagente, e a pirâmide de base quadrada como o complexo ativado. Complexo ativado. Então, na configuração D0, D0 é zero para tudo, né? Então, vai dar zero. Tanto o reagente de partida como o complexo ativado e a diferença entre eles, a variação da energia de estabilização do campo cristalino, vai dar zero. Para as configurações D1 e D6, a energia de estabilização do campo cristalino para o octaedro é de menos 0,4. Quando ele perde um ligante, a da pirâmide fica menos 0,45. Ou seja, o que é mais forte a ligação? No octaedro de partida ou na pirâmide, que é o complexo ativado? Na pirâmide, que é o complexo ativado. O valor aqui é maior. Ah, mas é negativo. O sinal negativo é uma energia que é perdida. Mas o módulo dele, o absoluto, esse valor é maior. Tá? Então, a diferença de energia é menos 0,05. Nas configurações D2 e D7, se eu calcular a energia de estabilização para o campo cristalino para um octaedro, vai dar menos 0,8. Para a pirâmide, menos 0,91. O que está acontecendo nesses dois casos? O complexo ativado, que é a pirâmide sem o sexto ligante, está sendo mais estável do que o composto de partida. Então, se você sair de uma configuração menos estável para uma configuração mais estável, você está melhorando o teu composto em termos de estabilidade, ligações mais fortes. Vamos pegar esses dois de baixo aqui, o D4, D9 e o D5, D10. O D4, D9, ele dá menos 0,6 para o octaedro e menos 0,91 para a pirâmide. A pirâmide muito mais fortemente ligada aos ligantes do que o octaedro. Olha a diferença, menos 0,31. E para a configuração D5 e D10, 0 no octaedro, 0 na pirâmide e 0 na diferença. O que sobrou para nós? Sobrou o D3 e o D8. Tinha uma outra coisa lá atrás com relação a orbitais D3, configurações D3 e D8. Falei nisso ontem. Bom, vamos aqui e depois recordamos. Vejam bem. Para as configurações D3 e D8, você tem o octaedro com menos 1,2, com menos 1,20. E a pirâmide com 1. Então, nesse caso aqui, é o único caso que o composto de partida é mais estável.
do que o complexo ativado, que está dando 1, né? Ou seja, são as duas únicas configurações aonde quem tem mais energia é o composto de partida. Nessa daqui e nessa daqui, o que está acontecendo? Quem tem mais energia é o complexo ativado, que é o quê? É o centro metálico sem o ligante. Então, o que dá para perceber? Quando nós tivermos essas configurações eletrônicas, D3 e D8, D3 octaédrico e D8, nós teremos as configurações mais estáveis para iniciar uma reação química, ou seja, são as configurações também que são aquelas que atraem mais fortemente os elétrons e apresentam a maior estabilidade. Vamos lembrar? Quer ver? Aqui. Aqui. O que a gente tinha falado de D3 e D8 semana passada e falamos ontem rapidamente. Os sistemas D3 e D8 são os mais estáveis em relação aos seus vizinhos por possuírem maior energia de estabilização. Lembra que a gente estudou isso aqui, ó? Ordem natural de estabilidade, D1, D0, D1, D2, D3. Identificamos que as configurações D3 e D8 são aquelas com maior estabilidade, são as configurações que apresentam a maior energia de estabilização do campo cristalino. Não é à toa que são as energias, que são as configurações que estão envolvidas aqui. Então, já que a gente já sabia que elas apresentariam a maior estabilidade, o que a gente vai concluir daqui? De novo, são D3 e D8, que já apresentavam a maior estabilidade em relação às outras configurações. São as configurações que vão apresentar a maior energia de ligação metal-ligante, menos 1,2, maior do que o do complexo ativado. E, portanto, nesses dois casos aqui, vão ser as configurações, por serem as mais estáveis, vão ser aquelas que mais dificilmente vão perder um ligante. Então, a velocidade de reação para essas configurações aqui é mais lenta. Quando que, para D1, D6, D2, D7, D4, D9, D5, D10, a velocidade de troca de ligante é mais rápida. Porque na configuração de partida, a energia é menor do que na configuração do complexo ativado. Então, aqui a tendência é passar rapidamente dessa configuração octaédrica para essa piramidal. Quando que, no caso de D3 e D8, quando você está na octaédrica, é mais difícil de passar para cá, porque essa aqui é a mais estável. É a mais forte. É a única que dá uma diferença entre o complexo ativado e o reagente de partida positivo, ó, mais 0,20. Então, ele fala, os dados da tabela demonstram que ao passar de um complexo octaédrico D3 ou D8 para um piramidal quadrangular, tem-se uma perda apreciável de energia. Em consequência, estes complexos reagem lentamente. Então, aqui, reagem lentamente. Né? Foram realizados cálculos semelhantes aos feitos com compostos de spin alto para complexos de spin baixo. E resultou aqui, lembrando, né, que todos aqui são de spin alto, tá? Então, aqui, eles fizeram um cálculo para spin baixo e perceberam que as velocidades das reações de complexos inertes parecidos devem decrescer na seguinte ordem. O D5 ser o mais... a troca mais rápida, e à medida que você vai, as velocidades de troca vão decrescendo, ou seja, D8 e D3 bem estável, com velocidades comparáveis,
E o último seria o D6. D6 spin baixo, ele tem o quê? Menos 2,4 ΔO, que é o maior valor que se pode atingir. Né? Então, aqui você tem 2, 1,6, 1,2 para esses dois, um equivalente ao outro, e o 2,4 como aquele onde a velocidade é menor. Tá certo? Então, isso é bastante interessante porque a gente percebe que alguma coisa que a gente estudou lá na unidade 3, que fala da maior estabilidade, também é a causa, a consequência dessa maior estabilidade para D3 e D8, que nós vimos no capítulo 3, é justamente a causa pela qual essas configurações compostas com essas configurações vão reagir mais lentamente, porque a energia do reagente partido é maior. Deu para entender? Sim, professor. Se entenderam na primeira, vai ser bárbaro. Quem não entendeu? Não, ninguém vai se manifestar, ninguém vai falar nada, nem que entendeu, nem que não entendeu. Eu entendi, professor. O Anthony e o Marcelo não vão pecar por falta de falar, né? As meninas aí estão mais tímidas, né? Não sei se estão acompanhando de perto, se estão atentas. Esse é o nosso gargalo da aula remota, né? É onde a gente não tem o olhar de vocês, o olhar do aluno é tudo. Às vezes o aluno fala que ele entendeu, mas no olhar a gente sabe se ele realmente entendeu ou não. E aí eu não estou vendo vocês. Natália, não sei fazer pergunta. Tem que perguntar. Tudo tem um começo, né? A gente aqui, o começo da nossa discussão é o modelo do campo cristalino. E é uma coisa que vocês aprenderam lá na Inorgânica 2. É um modelo que deve estar consolidado na cabecinha de vocês. Então, tudo se resume ali. Por quê? O comportamento eletrônico, ou melhor, magnético, né, dos compostos de coordenação vão ditar as características termodinâmicas, que, por sua vez, essas características termodinâmicas vão propiciar o comportamento cinético desses compostos. Então, é eletrônica, aí, seguinte, o comportamento termodinâmico, do comportamento termodinâmico, cinético. Então, tudo está baseado na eletrônica. A eletrônica está lá no topo. E aí você vem descendo para as propriedades físico-químicas, reatividade, não reatividade, né? Que seria a cinética. Dúvida? Professor, Pois eu não. fiquei com uma dúvida em referente. O senhor explicou, né, que estabilidade e reatividade são diferentes, né? Porque a estabilidade está relacionado com o quesito termodinâmico do composto e a reatividade com a cinética, né? Tanto qual onde as ligações acontecem, né? Se são no eixo ou não, enfim. Mas quanto às trocas dos ligantes, assim, isso não tá. Eu não entendi muito bem, tipo, o que tá. Como eles se conectam, entendeu? Ou não se conecta exatamente. Porque há a troca dos ligantes, né, nos compostos, né? E aí, quais definições que entram quando há essa troca? Não sei se deu para entender. Deu. E eu vou te responder concluindo as explicações do capítulo. E eu acho que talvez eu consiga te responder. Vamos ver aqui? Você fala, professor, o senhor falou um monte de coisa, não tem nada a ver com o que eu perguntei. Aí a gente vai voltar e vai refazer a pergunta e vamos construir uma resposta que seja pertinente. Veja bem, aqui, ó,
vamos voltar a abordar a questão dos ligantes. Então, ele fala, também é possível predizer com mais detalhes o comportamento dos complexos com respeito à velocidade de reação, tendo em conta a carga e o tamanho. A carga e o tamanho. Então, se a gente pegar compostos parecidos, tá? De sódio, magnésio e alumínio, eles estão ali meio que no mesmo período. O magnésio é mais, o sódio é 1 mais, o magnésio é 2 mais e o alumínio é 3 mais. Como é que vai ser a troca de água de um composto desse tipo por águas marcadas com oxigênio, vamos colocar que seja um oxigênio 17, tá? Então, a reatividade vai se processar da seguinte forma: os compostos de alumínio, os compostos de sódio vão ser os que vão reagir mais rapidamente. Então, velocidade dos compostos de sódio maior do que a velocidade dos compostos de magnésio e maior do que dos compostos de alumínio. Ou seja, o alumínio é o que vai ter a menor velocidade. Por quê? Porque a carga dele é maior. Ora, bolas, e o que quer dizer isso? Se a carga dele é maior, quer dizer que ele é mais fortemente ligado à água, aos ligantes. Então, como que eles se conectam? Vou voltar nos conceitos da unidade 3. Quanto maior a carga do metal e quanto maior a polaridade do ligante, maior é a força de atração entre os dois. Então, no caso, o alumínio que tem a maior carga, ele vai ser o que vai reagir desses três com a menor velocidade. Respondi o que você tinha me perguntado ou vamos voltar na sua pergunta? Sim, professor, acho que sim. Pergunta para mim de novo, porque para a gente não deixar passar, porque realmente essas oportunidades de debate são únicas. Você tinha perguntado como os ligantes se interconectam na questão da troca. Sim. Na verdade, eu acho que talvez não tenha respondido. Na questão, você tem o conceito de estabilidade e reatividade, certo? Como que a troca de ligantes está ligado com ambos? Porque, assim, eu entendi, por exemplo, que na reatividade, quanto mais reativo for o composto, mais rápido será a troca. Perfeito. Certo? Perfeito. E quanto à estabilidade? Veja bem, é aquilo que nós comentamos. A estabilidade, uma grande estabilidade não te dá direito à não reatividade. Né? Vou pegar um exemplo aqui, vou até usei pouco a lousa hoje. Estão vendo a lousa? Estão vendo a lousa? Sim. Vou pegar o exemplo do capítulo 5, tá? Que vou citar aqui sem medo de ser feliz. Vou pegar um hexacarbonil tungstênio, sabendo que o carbonilo é um ligante de campo forte. Você olhando um ligante de campo forte ligado no metal, formando um complexo, um organometálico, tá? Com uma ligação metal-carbono, fortíssimo. Você falaria para mim, esse composto é estável. É estável, professor? É estável. Consigo produzir ele, armazenar, guardar, e daqui 20 anos, se não interferir nenhuma umidade, nenhuma luz nele, ele continua sendo pentacarbonil tungstênio. Acontece que eu posso pegar esse composto, pentacarbonil tungstênio, e colocar ele em contato com um outro ligante de campo forte, que é a trifenilfosfina. Trifenilfosfina não é ligante de campo forte? Sim ou não? Sim. É o finalzinho da série espectroquímica, não é? CN, CO, PR3, etc. BIP, certo? Série espectroquímica. Então, a reação ela vai se processar assim, ó. Você tem um CO mais trifenilfosfina, vai dar o quê? Pentacarbonil tungstênio. Aliás, não é penta, é hexa. Perdão. Só o 6 aqui. 6, 6, 6. Tá?
vai dar pentacarbonil tungstênio trifenilfosfina, sem discutir o mecanismo. No ano que vem eu ponho o mecanismo para vocês. Mais o CO. Quem é o grupo abandonador? CO. Ué, mas ele não é fortemente ligado? É. Mas eu coloquei uma trifenilfosfina, ocorre o choque do orbital do fósforo com o orbital ocupado ocorre esse choque, então essa ligação se rompe e essa ligação se forma. Ué, mas são fortemente ligados? Ué, mas esse aqui também tem a mesma força, uma força comparável. Então não quer dizer que um composto ser estável, ele se forma e você pode armazená-lo e ele não decompõe, que ele necessariamente tem que ser não reativo. Se eu colocar a trifenilfosfina junto com o hexacarbonil tungstênio, ele vai formar pentacarbonil trifenilfosfino tungstênio mais o CO. Tá? Assim, coisa simples. Essa reação está no Schreiber e Atkins, que agora já não usam mais o nome do Schreiber. Tá no Eu acho que eu entendi. Então, em síntese, acho que sim, em síntese, assim, a estabilidade ela está muito relacionada com o tipo de ligante que vai ser trocado. Por exemplo, igual o senhor falou. Não, a estabilidade está relacionada com a força de interação metal-ligante. A estabilidade está relacionada com a força que o centro metálico atrai o ligante. Uma ligação estável quer dizer uma ligação forte. Fortemente ligada. Porque entendi. se ele é fortemente ligado, ele não vai descoordenar com o passar do tempo e não vai se decompor. Isso é estável. Isso é ser estável. É não se decompor com o passar do tempo. Ah, ok. Entendi. Né? Isso. Isolando o composto de coordenação, se formou lá hexacarbonil tungstênio, o tungstênio carbonilo, coordenou. Trancou no Schellenk, colocou o abrigo da luz. Daqui 20 anos, se você abrir, ele está lá. Não reagiu com nada, não decompôs. Ele é estável. Agora vamos trocar um carbonilo por um BIP. Coloca lá, goteja lá, faz uma solução de metilformamida ou de um solvente que seja pertinente ao hexacarbonil tungstênio, que não precisamos discutir isso agora, e coloca lá um BIP. Eu vou tirar dois carbonilos e vou coordenar uma BIP. Quer dizer, não quer dizer que ele é estável, que ele vai ser não reativo. Porque a BIP pode ter uma força comparável de atração com o centro metálico capaz de facilitar o rompimento daquela ligação, mesmo a ligação sendo forte. Deu para entender? Reatividade é troca de ligante. Estabilidade é força da ligação metal-ligante. Compostos que têm grande estabilidade vão ser menos ou pouco reativos, mas ainda assim poderão perder o seu ligante. Se tiver um outro ligante lá que ajude nessa quebra. Entendi, professor. Acho que compreendi. Entendeu? Entendi, obrigado. Tem que pensar um pouco na caixa, estabilidade aqui, reatividade aqui. Mas não construir um muro intransponível entre as duas. Isso se correlaciona na medida que você só vai conseguir separar o ligante do centro metálico se a ligação for fraca. Quem vai te dar essa força maior ou menor é a termodinâmica, é a interação metal-ligante. Força da ligação é alta, o ligante sai fácil. Força da ligação é alta, interação forte, o ligante sai lentamente, a velocidade de troca é lenta. Força de interação fraca, o ligante sai rapidamente. A velocidade de troca rapidamente. A velocidade maior ou menor de troca de ligante é uma consequência da característica termodinâmica, que é a força da ligação, que por sua vez é uma consequência da questão eletrônica. Se é de spin baixo, se é de spin alto, se é ligante de campo forte, se é ligante de campo fraco, se é paramagnético, se é diamagnético, tudo isso vai influenciar. Quer dizer, a gente começa lá na eletrônica, no spin alto e baixo,
passa pela termodinâmica para chegar na cinética. Deu para entender? Sim, professor. Obrigado. Ficou claro agora? Não pode estancar. Composto estável não reage nem a pau. Reage sim. Né? Reage sim. Tá? Vamos concluir o capítulo para ver se conseguimos arredondar essas questões. Vejam. Vamos. Aqui. Olha só. Em relação ao... A gente falou, variamos a carga e o tamanho do íon central. Primeiro variamos a carga. Quanto maior a carga, mais lenta a velocidade de troca. Por quê? Quanto maior a carga, mais lenta a velocidade de troca. Quanto maior a carga, maior a força de atração metal ligante. Então, o alumínio, que é 3+, a força dele é maior, a velocidade de troca desta água comum por esta água marcada com oxigênio com isótopo vai ser menor. Então, a velocidade é menor porque a força de interação é maior, ou seja, força de atração é inversamente proporcional à velocidade de troca de ligante. A gente adora dar esse tipo de conceito na química, né? Então, a força de interação metal-ligante é inversamente proporcional à velocidade de troca desse ligante. Quanto mais forte esse ligante estiver coordenado no centro metálico, mais lenta a velocidade de troca. O que pode influenciar? A carga é uma delas. E o outro? O raio, o tamanho. Por quê? Íons pequenos atraem mais fortemente os seus ligantes do que os íons grandes. Então, se a gente pegar o magnésio, comparar com o cálcio e com o estrôncio, o aumento do raio vai do magnésio, passa pelo cálcio e é maior no estrôncio. Quem vai reagir mais rapidamente? Os de estrôncio, que atraem a água mais fracamente, porque são maiores. Né? O magnésio vai atrair a água com muito mais força. Então, a velocidade de troca dele de água por água marcada vai ser menor. Então, a velocidade cresce no sentido do magnésio para o estrôncio, porque o estrôncio tem o raio maior, tem a ligação com o ligante mais fraca, portanto, a velocidade de troca é maior. Dei um nó na cabeça de vocês, não? O pessoal ficou mudo. Pessoal, estão me ouvindo? Mais ou menos, professor. Então, vejam Eu bem. não entendi muito bem, não. A gente viu na unidade 3 o quê? Nós não vimos no final da aula de ontem que a carga, quanto maior a carga, mais forte é a ligação? E não vimos que quanto menor o raio, mais forte é a ligação? Porque nós temos um modelo de energia coulombico. Né? Estamos falando da teoria do campo cristalino. Estamos falando de quê? F igual a K, Q1, Q2, sobre D quadrado. Então, se esse é a carga do cátion e esse é a carga do ânion, a força de interação metal-ligante, que é a força coulombica, já que é um modelo eletrostático, ela é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional ao quem? Ao raio, que é a distância entre os dois. Né? Quando você fala raio, você tem um cátion e um ânion ligados, e aí você tem essa distância aqui. Isso aqui é o raio que a gente fala, né? Essa distância de um para outro, melhor fazer um melhor aqui, né? Tá horrível. Esse é o raio. Então, se você tem a força de interação metal-ligante, forte, carga elevada, força elevada. Pouca distância de um cátion do ânion, força elevada. Se a força é elevada, quanto maior a força,
de interação metal-ligante, quanto maior a força de interação metal-ligante, menor é a velocidade de troca desse ligante. O que vai influenciar? Carga do metal, o raio do metal, e depois carga do ligante, raio do ligante. Então, quer dizer, a gente continua atribuindo as causas da unidade 3, só que agora a gente está extrapolando para um modelo que entra já na reatividade, na cinética. Ora, bolas. Quanto maior a força de atração entre o metal e o ligante, mais forte a ligação é. Sim ou não? Sim. Se a ligação é forte, o que eu preciso ter para ter uma reação química? Eu preciso tirar um ligante. Preciso quebrar uma ligação metal-ligante. Se essa ligação é forte, o que vai acontecer com a velocidade da reação? Vai ser fácil tirar um ligante da esfera de coordenação do metal que é fortemente ligado a esse centro metálico? Sim ou não? Você tem o metal, o íon metálico e o ligante fortemente ligado. É rápido para tirar alguma coisa que está fortemente ligada ou é lento para tirar uma coisa que está fortemente ligada? É lento. É lento, porque está fortemente ligado. Professor, acho que você escreveu ao contrário na lousa. Ah, brincou. Eu acho que você escreveu ao contrário. Não duvido. Eu não sei se eu tô louco. Não. Quanto maior a força de interação metal-ligante, menor é a velocidade de troca. Mais lentamente eu vou conseguir tirar isso aqui daqui, porque está fortemente ligado. É o que eu estou falando para vocês. A velocidade de troca de ligante é inversamente proporcional à força de interação metal-ligante. Quanto mais forte for isso aqui ligado, mais difícil de tirar esse ligante daqui, então mais lento é a reação, porque eu vou ter que ficar fornecendo energia. Para quê? Para aumentar o número de choques do ligante vazio, ou do ligante descoordenado, batendo nesse orbital que está ocupado, para que esse ligante saia e entre um ligante novo. Certo? Se eu tenho isso aqui fracamente ligado, forneço um pouquinho de energia, quebra a ligação, aumenta o grau de agitação das moléculas, começa a estirar a ligação rompe fácil. Agora, quando ela está forte, eu forneço energia na forma de calor, temperatura, que seja, aumenta a temperatura, isso aqui começa a agitar, mas ele está fortemente ligado. Eu vou ficar horas aqui fornecendo energia para isso aqui agitar, a ponto disso aqui se romper e entrar com um novo ligante. Então, o que eu estou dizendo é inversamente proporcional. A força da ligação é forte, a velocidade de troca é lenta. A força da ligação é fraca, a velocidade de troca é rápida. Por quê? Porque eu preciso fornecer pouca energia se ele estiver fracamente ligado para tirar ele daqui. Dúvida? Não, fala. Professor. Vocês entenderam? Faz uma experiência assim. Vamos fazer uma experiência assim. Todo mundo conhece cola tenaz e super bonder, né? Sim. Então tá. Então nós vamos simular na nossa cabeça dois objetos. Um par desses aqui, que é o canetão da lousa eletrônica, eu vou colocar um super bonder. E o outro par desse daqui, que é o porta-canetão com canetão, eu vou colocar cola tenaz. Vou esperar 1 hora para os dois. Vou colar junto no mesmo espaço de tempo e vou esperar 1 hora para poder mexer. Qual desses aqui que eu vou retirar daqui mais rápido? O que está colado com cola tenaz ou o que está colado com super bonder? Com tenaz. Eu vou retirar mais rapidamente aquele que está colado com tenaz. Porque o que está colado com tenaz está fortemente ou fracamente colado? Fracamente colado.
fracamente colado. Então, é o que eu estou falando. Quanto mais fraco for a cola tenaz que une essas duas partes, mais fácil eu tiro ele. Ao contrário que se eu pegar o modelo que está colado com super bonder, que está fortemente ligado, pode ser que eu fique pelo menos um tempo aqui fazendo uma força para sentidos opostos para separar essas duas peças. É isso que eu estou querendo dizer. Quanto mais fortemente ligado metal e ligante estiverem, mais difícil é de separar e mais lenta vai ser a reação, a velocidade de troca de ligante. Será que agora eu consegui? Professor, Ah, eu entendo que a força do ligante interfere na velocidade, mas só que essa força também não seria atrelada à estabilidade. Eu entendi que a estabilidade tem a ver, tem a ver também que. querida, é isso que eu estou falando. Quanto mais forte, ou seja, quanto mais estável for isso daqui, quanto mais estável, quanto mais forte for a ligação metal-ligante, mais lenta é a velocidade de troca. É o que eu estou falando. Quanto maior a estabilidade, menor a reatividade. Nem sempre isso é estancado. Ixi, vai ter prova. Não, vamos encerrar. Você entendeu? Já dei início à resolução da lista 4, que está lá no AVA. Resolvam a lista 3, recapitulem. Resolvam a lista 4. Semana que vem vamos debater a lista 3 e 4 e voltaremos nesse aspecto que nós discutimos hoje. Tá bom? Tá bom, professor. Tranquilo. Ok, professor. Vocês estão indo bem. Falta só essa vírgula aí no final para arredondar tudo que foi visto. Tá bom? E eu vou disponibilizar a aula o mais rápido possível. Tá bom, professor. Obrigado, gente. Um abraço. Uma boa semana a todos. Abraço, professor. Obrigado pela aula.